na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Saúde, igreja na paz. Amém. Amor, dá para baixar? Baixa só um pouco. Amém. Amém. E agora aqui? Amém. Amém. Está aceso aqui, mas tá. Muito alto. Acho que... Amém. Obrigado, mãe. Salmo 115, amém? Salmo de número 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos dele são prata, ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que o fazem e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é vosso auxílio e o vosso escudo. O Senhor que se lembrou de nós abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais a vós os vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-lhe a ele os filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. E o versículo último, 18: mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai o Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus. (526) Amém? Amém. Senhor, Senhor meu Deus,
Amém? Abençoa. Estamos no trabalho do Senhor? Amém. Nosso Deus e nosso Pai. Glória a Deus. Queremos, Senhor, neste momento, Senhor, agradecer ao Senhor por toda a tua sua defesa, nossa filha. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de nós estar aqui na tua casa, casa de oração. Por esta igreja, Senhor, está com as portas abertas, para nós estar aqui, Senhor, unidos e reunidos para te adorar e te exaltar na beleza da tua santidade. Isso é um privilégio, uma oportunidade maravilhosa, Senhor. Quantas famílias necessitando da tua palavra, quantas vidas precisamos, Senhor, e nós estamos aqui louvando o teu nome, orando ao Senhor a cada momento, Senhor, e essas portas estão abertas, Senhor, para a glória do teu nome. Jesus querido, obrigado pelo dia de lazer, do trabalho que o Senhor para cada um de nós, nossos afazeres, e nós estamos aqui nesta noite, Senhor, com coração grato ao Senhor, meu Pai, por mais um dia agora o Senhor nos concede. Quantos foram no seu trabalho não retornaram, aguardaram, Senhor, que eu passei por uma fase difícil, mas o Senhor tem guardado a tua igreja, o teu povo, Senhor, a cada um de nós. Senhor, isto é maravilhoso aos nossos corações, Senhor, e podemos ter, Papai querido, esse privilégio de te adorar e te adorar. Continua conosco, Senhor, recebendo, Pai, o nosso louvor, nossa gratidão. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra nesta noite aos nossos corações, Pai, para que nós possamos sair daqui, Pai, grato ao Senhor, pelo qual o Senhor tem feito conosco. Senhor, agora, muito obrigado, Senhor. São essas bênçãos que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Glória a Deus, aleluia. Domingo, depois vamos àquela primeira parte do nosso pastor Jesus, que vai também nos trazer uma reflexão ainda nessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá, amém? Amém. Longe do Senhor. 169.
Pai do seu irmão, Amém. cumprimentar os irmãos que estão nos assistindo à distância, vamos dizer para eles que eles são bem-vindos. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Quero deixar uma reflexão no livro de Josué, capítulo 24. Quero ler o verso 14 e o 15. Diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. O 15, para encerrar. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, seus deuses, a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Josué foi o sucessor de Moisés e acompanhou a luta que o seu companheiro enfrentou com aquele povo. Não era fácil, não é? Foram muitos anos, não é? Ele tirou o povo do Egito e se passaram, ele tinha 40 anos quando fugiu do Egito e tinha 80 anos quando tirou o povo do Egito e viveu mais 40 anos, ele morreu com 120 anos e o seu sucessor foi Josué. E ele viu a rebeldia daquele povo, a dificuldade com aquele povo, mesmo depois de tantos sinais que Deus fez no meio deles, eles ainda estavam rebeldes e não se converteram ao Senhor de fato e de verdade, não é? Ainda adoravam deuses. É tanto que quando Moisés passou 40 dias no monte, eles fizeram um bezerro de ouro para adorar. Então disseram que aquele bezerro que tinha tirado eles do Egito. Então nós olhamos que não é fácil a nossa caminhada. Glória a Deus. Agora é a vez da igreja caminhar, não é? E é preciso ter o mesmo propósito que Josué teve para a sua família. Que às vezes nós começamos a olhar uns para os outros e ver às vezes vícios, erros dos outros e achar, ele está fazendo, eu vou fazer também. E esquece que cada um dará conta de si mesmo a Deus, não é? Eu não vou prestar conta dos erros dos outros, nem os outros prestar conta dos meus erros. Daí a necessidade de nós estarmos vigilantes, porque nós vamos chegar perante o Senhor e prestar contas. Está lá em 2 Coríntios 5,10, todos vamos comparecer e prestar contas de tudo que fizermos através do corpo, bem ou mal, não é? Então, é muito importante esse versículo 15 na última frase, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. É um dos slogans, uma das palavras, né, que é citado aqui às terças-feiras, né? Com aquela palavra que a nossa irmã Elisete Maria comanda todas as terças-feiras, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é fácil, não é, irmãos? Mas nós podemos, pelo menos, lutar para que a nossa família, a nossa casa, esteja de acordo com os padrões de Deus. O curioso é que todos nós queremos morar no céu. E quando a gente pretende fazer uma viagem para um país, a gente tem que conhecer a cultura deles, sobretudo se esforçar para conhecer, enfim, o idioma, não é? Quem quer mesmo ir, passar um tempo lá e se envolver lá, precisa disso. E nós estamos indo morar no céu. Como é que é o céu? Não é? Será qual é o idioma? Não se preocupa com o idioma. Se preocupa em se preparar como viver lá. Quando nós fazemos aquela oração, né? Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Será que a gente entende como é que a vontade de Deus é feita lá no céu? Não é? Como é que será a vontade de Deus lá? A vontade de Deus lá é perfeita. Aqueles que estão lá, e nós estamos sendo preparados.
Por isso que lá em Romanos 8, 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que chamou também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, para que o seu Filho seja o primogênito entre muitos irmãos. É bom a gente analisar isso, não é? Quem vai para lá? Você está parecendo com Jesus? Você está copiando Jesus? É copiar e colar, não é? Nós não vamos copiar as coisas dos outros, mas Jesus, Paulo, diz: serem meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele conseguiu aproximar-se muito de Deus e teve revelações que nenhum outro ser humano teve. Até Moisés, que falava com Deus cara a cara, não chegou aonde Paulo chegou. Paulo foi ao terceiro céu e disse que viu lá coisas, eu imagino que ele viu, não é? Ele disse que não era lícito, não tinha como comunicar. Mas por que ele disse isso, irmãos? É porque ele não teria como se compreender, porque como nós humanos aqui vivendo no mundo cheio de tantas coisas que separam a criatura do Criador, não é? Entender o que acontece lá. Jesus disse uma vez: se eu falo as coisas terrenas, vocês não entendem, e se eu falar as coisas celestiais? Imagine a glória que é naquele lugar. Deus abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Salve no papai do Senhor. Soberano Deus, Amém. e eterno Pai.
Pai, graças nós te rendemos a Ti, Pai, Amém, Jesus. por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos pela vida, te agradecemos pela noite que te chegou, e nós estamos aqui na tua casa. Que nós estamos porque foi permissão do Senhor estar aqui neste lugar, para ouvir a tua palavra. Agora toma, Senhor amado, o pregador, o professor nas tuas mãos, que ele venha diminuir para que o Senhor cresça, Senhor amado, aqui neste lugar. Usa ele conforme o teu querer e a tua vontade. Senhor, que não seja ele a falar, mas que seja o Espírito Santo a falar através da vida dele para nós. Que nós possamos, Senhor, agora receber do céu uma palavra edificadora para a nossa vida, para o nosso coração e para a nossa mente. Toma agora a vida do pastor Reinaldo na tua mão. Abençoa o teu servo, Senhor, com toda sorte de bênção. Toma ele agora, Senhor. Que ele não venha falar dele mesmo, mas que o Espírito Santo do Senhor venha falar sobre a tua casa nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, irmãos, Amém. abrimos nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Efésios, Amém. capítulo 3, versículo 13. Nós vamos ler até o 17. Amém? Glória a Deus. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são vossa glória. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor. Amém? Amém. Evidentemente, há uma continuidade dentro do assunto, porque o versículo ele não encerra o tema em si, nós temos uma vírgula aqui, mas nós estamos fazendo esse estudo expositivo, então nós vamos ficar aqui e vamos dar continuidade. Amém. É com grande alegria que nós estamos na casa do Senhor para adorar e dizer o nome do Senhor, sermos edificados Glória nele. a Deus. Nós iniciamos a leitura aqui. Paulo ele começa com uma conjunção. Nós temos aqui a primeira palavra no versículo 13, é portanto, é uma conjunção conclusiva. Ele inicia o capítulo 13 falando da igreja e mostrando que a igreja é uma revelação especial, era um segredo, um mistério que Deus guardou consigo, e agora Deus revela, Ele traz esse mistério, Ele revela essas coisas. Os irmãos vão se lembrar, que eu já fiz isso aqui algumas vezes, a lição de Deuteronômio 29 e 29, que diz que as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, e as coisas ocultas, elas são para o Senhor nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Mas eu também já fiz a colocação aqui que Deus ele não esconde as coisas de nós, Ele esconde para nós. De forma que, pense em você, quando foi proferida essa palavra em Deuteronômio, que o povo de Israel estava no deserto, né? Imagine, ou fazendo uma rápida avaliação, quantas coisas que foram reveladas a partir daquele momento que aquelas pessoas não tomaram conhecimento. Né? Então, muita coisa que era oculta para eles naquela época, deixaram de ser durante a caminhada. E Deus ele vem revelando, Deus ele não esconde de nós, Ele esconde para nós. E à medida que o tempo vai passando, Deus ele vai revelando, Ele vai trazendo e Ele vai esclarecendo. Por exemplo, que
Que noção que Moisés tinha da igreja, por exemplo? O que é que Moisés, o que é que Josué sabia sobre a igreja? E muitos profetas. A primeira vez que a palavra igreja aparece está lá em Mateus 16, naquela conversa de Jesus com Pedro, 16, 13. Então, assim, a revelação ela é crescente, ela vem sendo declarada e apresentada à medida que o tempo vai passando. Deus já revelou tudo? Não. Nós chegamos até um ponto de revelação aqui, mas ainda tem muitas coisas que serão, até a volta de Jesus, ou reveladas ou pelo menos iluminadas. Por exemplo, o livro de Apocalipse ele traz muitas coisas que ainda é muito mistério. Então, assim, quem sobreviver até efetivamente a época do Apocalipse vai ter um entendimento maior sobre questões que ele aborda e a gente pensa saber. Vai ter muita coisa clara lá. Imagina os irmãos, quando João ele recebeu a revelação do Apocalipse, quando falava assim, a imagem da besta. Porque nós temos a besta, nós temos o falso profeta. Será que João sabia o que era efetivamente a besta? Será que ele... Porque tem muitas coisas que hoje a gente conhece e eles foram revelados, mas eles não faziam ideia do que era, mesmo estando vendo. Nós temos uma palavra lá no livro de Isaías que fica claro para nós que o Isaías ele teve uma visão do avião. Ele viu um avião. Tem uma palavra aqui que fala assim: quem são esses que vêm voando como nuvem, não sei o que do pombal? Aí você imagina aquela janelinha do pombal ali, né? E ele estava falando do retorno das pessoas para a nação de Israel. Eles viam como na nuvem. Mas assim, que noção que ele tinha de avião para entender que aquele era um avião? Então ele escreve à medida que ele alcançou, que ele entendeu. Então assim, ele teve a revelação, mas por conta da sua época, não exatamente a iluminação. Então, o que para eles foi um incógnito, os irmãos pegam, por exemplo, o livro de Ezequiel, ele fala com umas visões muito difíceis de entender. É uma roda grande dentro aqui, não sei o quê, e tem não sei outro lado, e uma coisa, muita coisa assim que se fala. Então, assim, por conta da época, coisas que eles viam não faziam muito sentido. E à medida que o tempo vai passando, a gente começa a entender. Então, tem, por exemplo, no livro de Apocalipse, tem muita coisa que a pessoa vai entender quando chega lá. Muito bem. Então, Paulo ele está fazendo aqui uma conclusão a respeito da igreja, da revelação que ele teve da igreja. Se nós formos lá no livro de Gálatas capítulo 2, mais precisamente capítulo 1, versículo 11. Mas vos faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém? Amém. Então assim, quando Paulo ele aparece aqui no cenário, nós não temos os 4 evangelhos escritos, nós não temos as cartas. Hoje nós conhecemos o evangelho. O que é o evangelho para nós? É o conteúdo, teoricamente falando, do Novo Testamento. Está certo ou não? Quando a gente fala do evangelho, o que a gente imagina? O conteúdo, a orientação, a doutrina do Novo Testamento, compreendendo as cartas, compreendendo aí os 4 evangelhos, mas Paulo não tinha isso. Ele não tinha isso. Mas ele recebeu o evangelho conversando com Jesus ali, Jesus dizendo para ele o que era o evangelho. E à medida que o tempo vai passando, ele ia tendo as revelações, e com base nas suas revelações ele ia escrevendo. E eu fico pensando quanta coisa que Paulo sabia e soube que ele não chegou a escrever, Mas aprove a Deus considerar esse conteúdo suficiente para nós alcançarmos a salvação. O Martinho Lutero, tem uma frase do Martinho Lutero, que ele diz assim: se toda a Bíblia se perdesse
escapasse apenas o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, e o Evangelho de João, a mensagem do Evangelho estava salva. E é claro, né, que assim, a Bíblia toda é maravilhosa, sim ou não? Sim. Eu noto tanta coisa, irmãos, pelo o livro do Apocalipse, por exemplo. Nós não teríamos, assim, não seria a mesma coisa se nós não tivéssemos o livro do Apocalipse. Porque se você parar para pensar, é o livro do Apocalipse que nos fala como é que vai terminar tudo isso. Uma vez alguém abordou o Billy Graham já falecido e mostrou para ele as dificuldades do mundo, a situação, como é que estava e tal. Pintou para ele o cenário e falou: olha, fica tranquilo, porque eu estou tranquilo. Eu já li a última página da Bíblia e vai ficar tudo bem. Olha que maravilha, né? O camarada que leu a Bíblia, ele sabe, vai ficar tudo bem para quem está em Cristo Jesus. Acabou. Glória a Deus. Então é o livro do Apocalipse, irmão José Carlos, que me diz como é que Satanás vai terminar. É ele claramente que me diz qual é a paga, porque Satanás está pagando de bonzão aí, né, destruindo, matando, roubando, é o trabalho dele. Mas não vai ficar assim não. Né, Moisés? Não vai ficar barato não. Sua conta está crescendo, né? A capivara só está aumentando. E é o livro do Apocalipse que me diz que o diabo ele vai ser lançado no fogo do inferno, num lago de fogo, e ele vai ser atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. Já pensou que fim? O fim de Satanás vai ser terrível, irmãos. O fim dos demônios, eles vão sofrer um absurdo. O diabo, que é o atormentador de todo mundo, vai ser atormentado de dia e de noite pelos séculos. O negócio é tão sério, pastor Zé, que o texto fala que conta as horas, de dia e de noite. Hoje, amanhã e depois, e o tempo passa e não acaba, e o grande inimigo de Deus e adversário dos homens, os irmãos perceberam a colocação? O inimigo de Deus e adversário dos homens, porque Deus não tem adversário. Por que Deus não tem adversário? Deus tem inimigo, mas não adversário, porque ninguém mede força com Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Ninguém tem essa competência. Deus não tem adversário ao altura, ele tem inimigo. Satanás é o grande inimigo de Deus e é adversário dos homens. Então o tormento dele simplesmente vai ser eterno. Vai ser eterno. Eu, esses dias, estava vendo um testemunho de uma pessoa. Eu ouço muito vídeo, esses vídeos de experiência de quase morte ou de arrebatamento, que a pessoa vai no inferno. E cada vez que eu ouço, eu vejo, ou eu ouço, e aprendo sobre uma nova característica do inferno, um novo aspecto do inferno. E assim, só piora, tá? Quando você ouve as revelações do céu, cada pessoa conta uma coisa diferente, né? Diferente, bonita, maravilhosa, porque o céu só melhora e o inferno só piora. E eu estava ouvindo o testemunho de uma pessoa esses dias, e ela disse que assim, ela era lançada no inferno, foi lançada no inferno, e quando a pessoa é lançada no inferno, ela está naquela experiência de quase morte. Não tem aquela coisa de falar, tudo bem, eu vou aqui para passar e vou voltar na cabeça da pessoa. Ela caiu, acabou. Depois Deus usa de misericórdia, volta a vida ali, né? Ficou 15 minutos lá em coma, ficou 20 minutos, parece uma eternidade. Aí a pessoa, ela chegou num ponto lá, que ela disse que os demônios pegavam ela, os demônios enormes assim, e arrebentavam o corpo dela, esfacelavam o corpo, arrancava a perna para um lado, o braço para o outro, o tronco para o outro, arrancava a cabeça e pendurava nos ganchos. Mas ela dizia que era um sofrimento assim, simplesmente indizível, insuportável. Aí ela entrava naquele processo de morte. Ela dizia assim: no meio de todo aquele sofrimento, eu morria e voltava para passar por aquilo de novo, para morrer de novo, para voltar. Aí eu falei: meu Deus, olha aí, o conceito
Já pensou num processo desse que nunca acaba, não, Mônica? Aí eu falo, Jesus, me ajuda. Evidentemente, quando a gente faz essas colocações, né, a gente tem que ter o equilíbrio de pensar que a gente está na presença de Deus e servindo a Deus, não é pelo medo do inferno. Esse não é um bom conceito. Não é esse, mamãe? Por que você está na igreja? Porque eu não quero ir para o inferno. Não é, você? A pessoa que está na igreja porque não quer ir para o inferno, se precisa rever conceitos. Porque é possível que a pessoa estando na igreja leva para o inferno. Se ela não tem uma experiência de novo nascimento, uma experiência de transformação. E nós servimos a Deus por amor. É isso que vamos ver. A gente não serve a Deus porque a gente não quer ir para o inferno. E é uma consequência bastante lógica, né? Servir a Deus por amor, por temor, vai nos afastar do inferno. Sim ou não? Amém? Amém. Muito bem. Então Paulo, ele está no processo de conclusão da revelação, conforme nós lemos aqui, né? Ele recebeu o Evangelho por revelação. E agora, no capítulo 3, versículo 13, portanto, vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós, que são vossa glória. Nós temos que lembrar que nós estamos aqui ouvindo um homem que ele foi perseguido na igreja. Ele, no seu zelo mal direcionado, no seu zelo fanático e errado, ele queria destruir a igreja. Ele se viu nessa obrigação de proteger o judaísmo e ele viu a igreja como uma ameaça. E quando ele tem um encontro com o dono da igreja, os irmãos vejam bem, né? O homem que foi um dos principais algozes da igreja recebe a revelação de fato, mais do que os outros, do que era a igreja. E Paulo, ele se apaixonou pela igreja. Paulo, ele era um apaixonado pelo corpo de Cristo, pela igreja, pelas almas. Um homem que queria destruir a igreja, agora ele dá a vida dele por essa igreja. E o próprio Deus, o próprio Jesus falou para Ananias, quando Ananias questionou a chamada de Paulo, e Jesus disse para Ananias, ele há de saber o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. E a partir daquela experiência de Paulo com Cristo, foi assim uma experiência de perdas e ganhos. É interessante, né, que como a gente ouve muito o Evangelho moderno, ele é oferecido como um produto, uma aquisição, onde a pessoa estando aqui vai ter mais vantagem do que ela tem lá fora. É uma propaganda, um marketing, tudo muito bem feito, marketing de atração, marketing para vender, o Evangelho de prosperidade, o Evangelho da vida boa, o Evangelho da saúde e o Evangelho do bem-estar. E Paulo nos diz que por amor ao Evangelho, ele perdeu tudo. Será que nós teríamos coragem de pregar esse tipo de Evangelho, irmão Oliveira? Ou você que está ruim, vem para cá, vai ficar pior. Ou você que está bom, vem para cá, vai ficar ruim. Porque a partir de agora vai ser luta, vai ser provação, vai ser dificuldade. Porque é o seguinte, o Evangelho é para macho, é para gente corajosa, que não tem medo de perder. Mas Paulo tem uma experiência com o Cristo. Não é com o sistema, não é com a religiosidade da igreja. Ele tem uma experiência com uma pessoa. Eu costumo dizer que o Evangelho não é um sistema de regra para obedecer. O Evangelho é ter alguém para amar, e nós temos. O que é o Evangelho? O Evangelho é relacionamento com Cristo Jesus. Isso é o Evangelho. Amém. O Evangelho é você dormir pensando em Deus. O último pensamento que vem na sua cabeça
dá-lhe agora para eu levantar. Vai comigo e volta comigo. E quando você finaliza seu dia, fala, Senhor, obrigado. Mais um encerramento. E por aí vai. E é aquela coisa. Você tem um projeto, você chama Deus para conversar e fala assim, eu estou pensando todo nesse projeto. Você tem uma dor, você recorre a Ele. Quando você está alegre com Ele, você divide a sua alegria. E quando você está triste, é para Ele que você conta as tuas dores, as tuas mágoas e as suas tristezas. E quando todo mundo te diz não, você vai a Ele, porque você sabe que nele você vai encontrar. E o não dele ainda assim vai te abençoar. Isso é evangelho. Evangelho é relacionamento. Então Paulo, é quando ele vem na estrada de Damasco, ninguém pregou o evangelho para ele, ninguém deu para ele uma mensagem. Glória! A pessoa de Cristo se apresenta para ele, porque pregar o evangelho é apresentar Jesus. Uma pessoa que ouve a mensagem, mas não vê a figura do Cristo, ela tem muita dificuldade na caminhada dela. É por isso que nós precisamos nos encher da graça e da unção do poder, para que quando a pessoa olhar em nós, ela veja não ouça apenas a mensagem, porque falar é fôlego, né? Eu estou falando, a pessoa está ouvindo, mas à medida que a pessoa ouve, ela vê o Cristo que vai sendo, né, ali, como que construído na frente dela. Está ouvindo a história de um determinado pastor, muito conhecido, muito famoso, que recebeu a visita de um amigo. Falou, olha, hoje tem culto na igreja, eu não posso ir, mas vai lá você. Aí o amigo foi. No culto da manhã e no culto da noite. Aí quando voltou, aí o amigo, o anfitrião perguntou para ele assim, e aí, o que você achou? Ele falou, olha, de manhã eu vi um grande pregador, mas à noite eu vi um grande salvador. Pregar o evangelho nada mais é do que você desenhar Cristo de uma forma que a pessoa veja e queira, eu quero isso aí, eu quero esse Jesus, é disso que eu estou falando, era Ele que eu estava procurando. Porque a pessoa que quer saúde, ela procura médico, procura remédio, a pessoa que quer dinheiro, ela vai trabalhar, se esforçar, vai estudar, tudo isso a pessoa vai pensar, mas paz, a paz que excede todo entendimento, só a pessoa de Cristo pode colocar no coração de uma pessoa. Uma vez eu estava conversando com um professor meu, professor de guitarra, um camarada muito competente, muito inteligente, eu discussando com ele sobre o Evangelho, e às vezes a gente pensa que você vai convencer a pessoa com muita teoria, muitos argumentos, eu não tenho essa pretensão, eu não tenho essa dificuldade. Eu falei para ele assim, sabe por que eu sou evangélico? Porque primeiro, eu sou um cara inteligente. Se o evangelho não fosse a verdade, eu seria tudo menos evangélico. E outra, em um momento da minha vida, eu precisei de paz no meu coração, certeza da vida eterna, e eu encontrei isso na pessoa de Cristo. Oh, glória! Se Jesus é bom para nós, por que Ele não é bom para os outros? Mas você tem que mostrar o quanto Ele é eficiente na sua vida. O quanto Ele é poderoso na sua vida. E se as pessoas perceberem isso, é isso que elas querem, é disso que elas estão falando, é isso que elas estão buscando. Glória a Deus. Então o apóstolo Paulo, ele que vivia ali a base de conhecimento, de doutrina, e de teoria, e de religião, e de religiosidade, e de práticas, mas o vazio que havia no coração dele, tudo aquilo, ele falou, eu perdi tudo. Tudo aquilo que ele construiu ao longo dos seus muitos anos, ele percebeu, é tudo pó. Mas um dia ele teve um encontro face a face com Cristo. Aleluia. Ele cai no pedestal. E quando Jesus ele fala assim, Saulo, Saulo. Se você for estudar ao longo das Escrituras, todas as vezes que Deus chama uma pessoa 2 vezes pelo nome, é porque Deus quer comunhão. Até com o mal acabado do Adão desviado, quando ele chega no jardim, que Deus fala? Adão, Adão! Deus quer ter comunhão com Adão.
E o desviado do Adão já chega lá com a maracutaia dele, com as mentiras dele, aí teve que ir embora. Pelado, quase pelado. Moisés, Samuel. E agora ele chama Paulo duas vezes. Paulo sabia da regra, sabia do negócio. Saulo. E ele já... Irmãos, quando Jesus fala com a pessoa, em vez de eu, em vez de você, é diferente. Jesus chamou Paulo duas vezes só pelo nome. O que Paulo disse? Jesus fala assim, Saulo, só isso. O que Saulo falou? Quem és? Senhor. Na hora ele respondeu. Duas vezes que Jesus falou, Saulo, na hora, ele abriu a boca e já deu um crente. Quem é esse Senhor? Ele está sabendo, ele percebeu, falando isso veio do céu. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele era perseguindo a religião, os novos crentes, aquele que era dos caminhos, porque os crentes eram chamados assim, os do caminho. Mais uma seita, mais um perigo contra o judaísmo. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E agora Paulo, que bravo, olha, eu perseguindo, né? Então, esse encontro imediato, direto, pessoal com Cristo, ele, no mínimo, ele é transformador. No mínimo, é transformador. Quando você apresenta o Evangelho, de forma que a pessoa já tem uma imagem de Cristo, ela já sai dali transformada. Ela já sai dali tocada. Eu me lembro, eu já contei esse testemunho aqui. Nós estávamos, eu era garoto, estava lá na igreja de São Vicente, e o pastor Valério pregando uma mensagem, e ele era muito efusivo, quando estava debaixo de graça ali, pregava e tal, e no meio da mensagem, ele pergunta assim, ele estava falando sobre andar com Deus, aí ele fala assim, e você? Com quem você quer andar? Aí tinha um rapaz lá visitando a igreja, ele, a esposa dele, 2 filhos, o pastor Valério, ele fez a pergunta, foi uma pergunta, assim, por assim dizer, ao povo, né? Ele não estava chamando ninguém. Era uma pergunta aleatória para quem quisesse pegar para si. E você, com quem você quer andar? O rapaz na hora levantou a mão e falou, eu quero andar com Jesus. O pastor Valério não perdeu tempo, então vem aqui que eu vou orar por você. Aí o camarada levantou, já veio a mulher dele chorando, os 2 filhos também arrastados, já chorando ali. E aquele homem foi uma das maiores bênçãos da igreja de São Paulo. Pouco tempo depois foi batizado do Espírito Santo, foi ordenado a diácono, foi por muitos anos um dos melhores diáconos que a igreja tinha. Porque no dia que ele ouviu a mensagem, ele viu o Salvador. Glória a Deus. Não basta ser apenas um grande pregador, tem que trazer a imagem, a presença de Cristo Jesus. Eu quero andar com Jesus. E Paulo ele inicia a caminhada dele aqui já com muita luta, com muito sofrimento. E irmãos, 2 coisas, 2 pontos aqui, para nós darmos prosseguimento. Primeiro que ele recebeu a revelação de fato que era a igreja. Ele se apaixona pela igreja. Agora Paulo ele vive em função da igreja. Paulo ele não tem compromisso com nada, com ninguém, a não ser com a igreja. Tem um aspecto da vida de Paulo que não é muito claro, que levanta alguns questionamentos. Se Paulo era solteiro, né? Se Paulo era solteiro. Mas você vai perceber, pelas narrativas, da postura dele como fariseu, o posicionamento que ele tinha no meio da religião dele, que uma das exigências era que precisava ser casado. Tudo indica que Paulo era viúvo por ocasião do encontro dele com Cristo. Evidentemente, ninguém vai dizer que Paulo abandonou a família. Porque Paulo ele não faz menção à esposa, ele faz até menção a irmãos.
Ele cita irmãos de carne, aqui de sangue, nas suas cartas, mas ele não faz menção à esposa. Né? E uma das orientações dele é que o casado cuida da família. Então Paulo jamais abandonaria a sua família. Então, evidentemente, ele ficou viúvo cedo, mas assim que ele teve encontro com Jesus, o projeto muda. Né, irmão? O projeto mudou. É claro que ele tinha planos de casamento, é claro que ele tinha planos financeiros, é claro que ele tinha planos de crescimento. Só que agora o plano não é mais dele, o plano é de Jesus. Ele se senta para ouvir Jesus falar, revelar o que é a igreja e mostrar para ele o caminho que ele ia trilhar. Cada lugar que ele ia era debaixo de graça, era debaixo de orientação, mediante muito sofrimento, mediante muitas lágrimas, mediante muito sangue. A igreja, irmãos, a igreja ela está, como nós já dissemos aqui em outras ocasiões, ela está no processo de construção, amém? Amém. De edificação. Edificar é construir, a igreja ainda não é um prédio pronto, né? Nós estamos nesse processo de edificação. E a igreja, ela não foi, e nem está sendo edificada só na base da conversa, não. Está custando caro para muita gente. Está custando, e custou. O nosso passado é marcado por muito sangue. É marcado por muito sangue. Quando você lê a história da igreja, você pega lá o Eusébio de Cesareia, que é um historiador da igreja, ele diz que em determinada época da igreja, lá quando havia perseguição, você encontrava pedaços de crente pela rua, os cachorros comendo. O que é que olhar? Pega a canela da irmã Mônica que ficou por aí. Já pensou, Mônica? Os crentes, na época do Nero lá, ele tocava fogo no crente para iluminar as ruas de Roma. Então a nossa história, que muita gente não faz ideia do que seja, de como é que o Evangelho chegou até nós, é marcada por sangue, suor, lágrima e o sacrifício e vida de muitas pessoas. Amém? Amém. E Paulo ele fala exatamente disso. Olha aqui, ó. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Qual era o motivo do sofrimento de Paulo? Era o Evangelho, era a igreja. Por que ele chorava? Por que ele sangrava? As cicatrizes que ele carregava no corpo não tinha a ver com questões pessoais, não tinha a ver com os projetos e os planos pessoais dele, tinha a ver com uma igreja que está sendo edificada mediante dor e sofrimento. Em determinado momento ele fala assim, que ele trazia no seu corpo as marcas de Cristo, o sofrimento de Cristo. Tá? E ele até mesmo alega que tinha prazer no sofrimento. Esse tipo de homem com essa tarimba, com essa pegada assim, tem que estar só debaixo de graça, sim ou não? Porque o sofrimento, a dor, isso não é elemento estranho. A gente não quer passar pela dor, a gente não quer passar pelo sofrimento. Mas quando Paulo via no que é que resultava todas as suas dores, onde o que aquelas dores, aquelas chibatadas, no que redundava, ele falava, não, tá bom, eu pago esse preço. Na carta aos Gálatas, é uma das cartas que ele escreve, ele está na prisão, né? Lá no final da carta, deixa eu ver aqui. Eu não vou achar agora, mas a gente pode fazer isso depois. Ele faz a seguinte, eu estou citando Gálatas. Oi? Ele fala assim, os que são da casa de César vos saúdam. Ele está preso, e os guardas, Gálatas ou Filipenses,
estavam responsáveis pela prisão de Paulo? Filipenses, né? É isso mesmo. Filipenses 4, 22. Ó, 4, 22. Todos os santos o saúdam, principalmente os que são da casa de César. Quando ele começa a carta, deixa eu ver aqui, ele diz que assim, a minha prisão foi notória. Ele, no começo da carta, ele diz que a prisão dele, ó, quero irmãos, 1:12, quero irmãos que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o proveito do Evangelho. Do que ele está falando? Das vezes que ele foi chamado pelo presidente, se acertou a mesa com... Não, Paulo não teve esse tipo de honra. Ele está falando aqui justamente das vezes que ele foi afetado, atingido por muito sofrimento, né? Ó, quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que minhas prisões em Cristo foram manifestas em toda a guarda pretoriana e em todos os lugares. Ele está falando que as coisas que aconteceram foram para proveito e as prisões dele foram manifestas em toda a guarda pretoriana. Essa guarda pretoriana, no final, ele está dizendo o quê? Ó, os que são da casa de César vos saúdam. Está vendo? Ele ganhou todo mundo. Ele ganhou todo mundo para Cristo. O camarada estava ali, tratando de Paulo e Paulo evangelizando. O camarada fala: esse camarada não é daqui, não. Esse camarada é uma alienígena. Isso é do outro mundo. E Paulo, assim, imagino, né? Fico imaginando assim, 5 minutos de conversa com Paulo. A diferença que ele podia, que não fazia na vida de uma pessoa. Então ele entra na cadeia, está lá, guarda pretoriana, no final é tudo igual. Ganhou todo mundo para Jesus. Quem é que consegue sufocar um homem desse, né? O camarada está preso na casa do inimigo e ganhando algo para Jesus, fazendo discípulos para Cristo. Então, o ponto que ele aborda aqui é o seguinte: olha o que ele fala. Não desvalorizai nas minhas tribulações, que são vossa glória. As tribulações e o sofrimento de Paulo redundavam no maior proveito do Evangelho. E foi justamente nesse período, né, de Paulo preso que ele teve tempo para escrever as suas principais cartas. Parecia lá, mas Jesus, eu podia estar lá fora pregando, correndo no mundo, falando do Evangelho, e eu estou aqui preso. Não. E aí você pensa, né? Tanto Zé Ninguém aí solto, jogando conversa fora, e um camarada igual Paulo preso. Já a gente está pregando o Evangelho fora. Só que quando Paulo está preso, o Espírito Santo está falando para ele: escreve. Paulo já foi, mas olha a gente lendo aqui as cartas. Está vendo? Então assim, nada é por acaso. Tudo tem. Quando a gente olha para as circunstâncias, a partir da lente de Deus, né? Fala assim: pastor, empresta seu óculos aqui, que se pegar meu óculos você vai ver diferente, sim ou não? Se eu pegar o óculos da mão, eu vou ver diferente. Então imagina você ver as coisas a partir nem do óculos, dos olhos de Deus, né? Então, o que acontece? Você enxergar as coisas a partir da ótica de Deus, muda tudo. No primeiro momento, Paulo preso parecia ser um desperdício, mas a maior produção de Paulo foi justamente os seus escritos, que continuam rendendo a ele muitos dividendos. Então, muito bem, vamos avançando aqui. Não desfaleçais das minhas tribulações por vós, que são vossa glória. Imagine, né, como a coragem e a ousadia de Paulo, mesmo estando preso, ele não se calava, não se aquietava, como aquilo não estimulava as pessoas, né? Isso é muito maravilhoso, né? Muitas pessoas, elas foram estimuladas a pregar o Evangelho, a renunciar à própria vida, a estarem dispostas até mesmo sofrer martírio por conta dos primeiros homens que Deus chamou
Com exceção de João, pelo que consta, todos os demais apóstolos, eles foram martirizados. E quem veio depois dele falou, não, se o Pedro foi, eu posso ser também. Se o Mateus foi, eu posso ser também. Então, o próprio livro de Atos nos diz que a perseguição inicial aos apóstolos estimulou muitas pessoas a pregar o evangelho com ousadia. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, nós chegamos a um ponto aqui, uma conclusão, pensando em igreja, que o que já foi edificado, né, foi mediante um processo de muita dor, se não para todos, pelo menos para muitas pessoas. E necessariamente não significa dizer que esse processo já acabou. Em alguns lugares do mundo, esse tipo de sofrimento ainda continua. Ainda tem gente presa por amor ao Evangelho, sim ou não? Sim. Tem. Ainda tem gente perseguida por amor ao Evangelho, tem gente sofrendo, tem gente sendo martirizada. A pessoa em alguns lugares, hoje ainda no século XXI, né, aceitar Jesus é assinar o seu atestado de óbito. E a gente acha que a gente sofre, né, que a gente tem luta, que a gente tem sofrimento. Nós não temos. Comparativamente falando, a quem efetivamente sofre por amor ao Evangelho, nós não temos. Nós temos uma vida até muito boa. Nós estamos reclamando? Não, a gente quer um sofrimento, você quer, irmão? Não, nós não queremos. Mas o fato é que, primeiro, nós precisamos ser solidários a quem sofre. Precisamos orar, interceder, para que Deus dê graça, para que Deus fortaleça. Eu tenho orado, eu já falei para os irmãos aqui, que eu adotei a Coreia do Norte para eu orar por eles lá, né? E eu sempre peço, Senhor, a respeito da contrariedade do Estado, que a igreja cresça, que a igreja se fortaleça. Moisés foi criado na casa do faraó, na casa do inimigo. Paulo ganhou a guarda pretoriana, porque não é a perseguição que tem o poder de silenciar a igreja, de matar a igreja, de tirar o avanço. Não. Pode assim conter a questão do avanço numérico, mas é uma chama que não se apaga, não pela perseguição. Agora, outras coisas podem nos matar, né? Esses dias o pastor Gênesis fez a menção aqui das palavras de Jesus. Quando vier o Filho do Homem, porventura ele achará fé na terra? Não está falando, não está perguntando se ele vai achar crente. Já pensou? Jesus chega aqui e falou, não era para ter uma igreja aqui? Eu vim buscar uma igreja. Não era para ter uma igreja aqui, estava tudo programado, meia-noite no relógio de Deus, bateu o sinal e Jesus chega aqui e falou, mas cadê a igreja que eu vim buscar? Ele vai encontrar, sim ou não, irmãos? Vai. A igreja ele vai encontrar. Agora Jesus está perguntando o seguinte, olha como é coisas para a gente pensar, né? Achará ele fé na terra? Ele não está perguntando se vai achar fé na igreja, é fé na terra. Tá? A questão é assim, a fé está associada à palavra. E parece que o diabo entendeu, né? Se fé está associada à palavra, vamos tirar a Bíblia da igreja. Vamos tirar a pregação. Vamos tirar a doutrina. Vamos tirar o ensinamento. Vamos colocar um monte de programação. A igreja você tem tudo que é tipo de programação. E o mínimo espaço é da palavra. Isso. E assim, não quer dizer que você chegue lá e fala, nossa, não, movimento bonito. Movimento bacana, bonito. A questão é o seguinte, o que gera fé no coração é a palavra de Deus que gera fé no coração. Louvar é bom, cantar é bom, né? Dar testemunho é bom, mas a fé vem pelo ouvir e o ouvir.
Perceba você que a colocação não é o ouvir a palavra. A pessoa que faz uma leitura assim, em termos gramaticais, você fala, está errado isso daqui. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Como é assim? Não seria a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra? É o ouvir pela palavra. Tem mais significado espiritual dentro dessa colocação do que a gente percebe. De imediato parece um erro gramatical só, uma colocação indevida, né? Mas não. É o ouvir pela palavra, é o ouvir que acontece lá no coração, lá no interior. Você, tocado pelo Espírito Santo, ouve a palavra que vai fazer todo sentido na sua vida. Ouvir, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Quando a gente se prostra diante de Deus, Deus, eu quero essa palavra. E veio a mim a palavra do Senhor. O homem que disse assim, e veio a mim a palavra do Senhor, ele estava clamando uma palavra. Aí a palavra veio para o coração que está desejoso de recebê-la. Amém? Amém. Porque assim, se fosse ouvir a palavra, ouvir as pessoas estão ouvindo. Porque eu estou falando, te amo. Eu estou falando, se o texto dissesse assim, a fé vem pelo ouvir a palavra, só. Não. A fé vem pelo ouvir e o ouvir é outra coisa. Nós estamos falando aqui de como a fé acontece. São dois processos. Vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A gente precisa amadurecer o entendimento dessa questão de ouvir pela palavra. Porque não é só o pronunciar da palavra. Significa que tem uma palavra que precede a palavra. É um trabalhar de Deus no meu coração, para que quando essa palavra chegar aqui no meu tímpano, né, no meu sentido auditivo, eu esteja ali com uma boa terra para aquela palavra produzir frutos. Amém? Amém. Vamos avançando, nós já estamos aqui, poucos minutos de encerrar. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. A ideia é de que Paulo não queria que ninguém ficasse desanimado porque ele estava preso, estava sofrendo. Não desanima não. Não desanima não. Tá? Porque se Paulo estava preso, aprisionado, eles não estavam. A liberdade que ele não tinha, eles tinham. Então, se eles estivessem estimulados e animados, eles fariam mais do que se estivessem desanimados, encaminhados e com medo daquela circunstância. E Paulo ele faz questão, por isso que ele faz questão de dizer, irmão, está nessa situação, não é derrota não. Né? Está nessa situação aqui, não é derrota não. Eu já falei algumas vezes aí a respeito daquela campanha, 12 dias de clamor para 12 meses de vitória, né? A gente precisa entender o que vem a ser o conceito de vitória na presença de Deus. Porque o conceito de vitória das pessoas é diferente. Não é? Quando você olha o Jó, na situação que Jó estava em cima da cinza, nem todo mundo dizia, esse homem é derrotado. Mas derrotado aos olhos de quem? Não é? Diante de Deus era o mesmo Jó que estava lá. Com os filhos, com os gados, abençoado, estava lá, só paz, não tinha mais nada. Aí o amigo dele falou, rapaz, que situação, tu está em pecado, tu está derrotado. E na verdade ele estava um dos maiores vitoriosos dos registros bíblicos. Paulo, quem olha assim, Paulo está preso? Não, Deus, que derrota, hein? Que derrota, quem diria vamos chegar nessa situação? Não. Então a gente precisa entender que o conceito de vitória fidedigno é aquele conceito que vem da parte de Deus. Você está numa situação que está indo tudo bem, nós podemos nos permitir esses momentos que a gente até gosta. Mas não quer dizer que quando vier a tribulação, a perseguição, a dor e o sofrimento, não significa que você esteja no processo de derrota. Não é? Não. Então, enquanto algumas pessoas poderiam entender, achar que Paulo estava no processo ali de derrota, Paulo falou, não,
Ele começou chamando os camaradas de guardas, carcereiro, no final ele está chamando tudo de irmão. Por causa disto, me põe de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, ele avança para, já mudando aqui no tópico, né? Qual é o motivo do se prostrar de Paulo? Por causa disto que o que vem à frente. Me põe de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, qual toda a família dos céus aqui na terra recebe o nome. Para que, agora vem o motivo do se prostrar de Paulo, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. O desejo de Paulo aqui, irmãos, é o seguinte: ele se prostra, ele ora, ele intercede para que aqueles que já receberam o nome de Cristo, quando lá em 2 Crônicas 7,14 Deus ele está conversando ali com Salomão, ele fala assim, a colocação é essa, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome. O que significa isso? Só esse ponto. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Aqui não é nossa cultura, mas nos Estados Unidos, uma mulher quando ela casa, ela é chamada pelo nome do marido. Ela é chamada pelo nome do marido. Então assim, normalmente, a irmã Elisete, ela seria chamada de Elisete Costa, sobrenome do pastor James. Não é isso? Como é que ficou o seu nome casado? Silva. Então, Elisete Silva. A Márcia Cristina, ela seria chamada de Senhora Ferreira. Senhora Silva, Senhora Ferreira. Então, ela está sendo chamada pelo nome do marido. Deus, ele se considera o marido de Israel, como nação. Então, quando ele diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, por quê? Porque Deus tem uma aliança com aquele povo. O povo de Israel é o Israel de Deus. E todo mundo sabia disso. Amém? Amém. A igreja era a noiva de Jesus. E nós nos chamamos pelo nome dele. Porque como igreja nós somos noiva dele. É a igreja de Cristo. Isso é se chamar pelo nome. É levar no nosso nome o nome de quem desposou. Deus desposou Israel. Jesus é o noivo que vai desposar a igreja. Então ele fala assim, toda a família dos céus e na terra recebe um nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda. Aí a gente fica pensando, né? O que é que Paulo está falando, né? Segundo, de acordo com as riquezas da sua glória. Será que é pouca coisa, irmãos? Não tem mal. As glórias. Você pensa na glória de Cristo. Aí Paulo está falando de um aspecto aqui. As riquezas da glória. Isso aqui está dando para mais direto a gente falando que vinha a ser a riqueza da glória. Segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Nós vamos ficar aqui por causa das horas, mas nós já temos falado aqui algumas vezes a respeito da pessoa do Espírito Santo, que é Deus conosco, amém? Amém. Que é Deus em nós, amém? Que é Deus por nós. Cristo falou assim, para vocês é melhor que eu vá, é mais vantajoso que eu vá, porque se eu for, eu vou enviar o Consolador. E o Consolador, que é o Espírito Santo, ele está trabalhando nesta era, né? Nós estamos na dispensação do Espírito Santo, que está preparando a igreja para apresentar ao seu noivo. O Espírito Santo é um amigo do noivo, né? Ele está preparando a mim e a você, está nos moldando, trabalhando em mim e trabalhando em você, para ele apresentar a nós todos como igreja para Jesus Cristo. Então veja bem, não dá
precisamos trazer para nós a realidade da pessoa do Espírito Santo. Glória a Deus. Dar a Ele o lugar devido, dar a Ele a honra devida. Amém? Porque a função do Espírito Santo é honrar Jesus Cristo, nos moldar a imagem de Cristo Jesus. Então, quando Paulo fala assim, ó, que segundo as riquezas da sua glória sejais corroborados, confirmados com poder. Sem poder não vai virar. Com poder pelo seu Espírito no homem interior. É aquele homem que se renova pela ação, pela graça, pelo trabalhar do Espírito Santo dentro de mim e dentro de você. Aquilo que foi corrompido pelo pecado agora está sendo renovado com o poder pelo Espírito Santo. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, estar arraigado é estar enraizado. Se você tem uma planta na sua casa e você coloca no vaso, uma hora ele está na janela, uma hora ele está na porta, quando você pensa que não está quebrado no chão. Se você esquecer de aguar, ele morre, né? Sim ou não? Sim. Planta de vaso não tem vida longa, tem? Não. Não tem. Planta de vaso não tem vida longa. Mas a árvore, a história dela é diferente, né? Você vai encontrar árvores aí milenares. Se você for lá no Jardim das Oliveiras, ainda tem as árvores que Jesus falou lá no pé dele. Ainda tem lá as hotéis, está lá. Você vai lá no Jardim das Oliveiras, as árvores ainda estão lá. Foi aqui que Jesus falou. Então o que acontece? É a diferença de você estar ali bonitinho, vazio, e estar plantado. Davi falou assim: bem-aventurado aqueles que estão plantados na casa de Deus. Mas ele era no templo? Não tinha ninguém plantado no templo, né? Figurativamente falando, é plantado, enraizado, e você sendo alimentado, e ali, produzindo o seu fruto, produzindo aquilo que Deus criou e chamou você para ser produzido. Tem muita gente embaraçada porque não estão plantados. E Paulo, em uma das suas cartas, fala assim: quem foi que vos desarraigou? Eu não sei se termo, no sentido de que foi tirado pela raiz. Tem muita gente aí sendo tirada pela raiz. E a nossa preocupação é estar plantado, firme, na presença de Deus. Porque a árvore, quando ela está firme, sopra o vento, esquenta o sol, mas ela seca, continua, porque está ali arraigado. Então a palavra de Paulo é séria. A oração dele, por essa causa, eu me ponho de joelho. Para quê? Para você continuar plantado. Viu, mano? Continua plantado aí. Continua aí, corroborados com o poder do homem interior, para que possais, para que Cristo habite pela fé no nosso coração, a fim de que estando arraigados e fundados em amor, a gente continua na próxima semana. Não é só plantado dando trabalho, não, é plantado em amor. Plantado, contribuindo e acrescentando. Deus abençoe. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos escrever amanhã, sexta-feira. 15 horas. Trabalho da União Feminina às 15 horas. Sábado, 6 horas, Parque Paulistano, estaremos lá no Parque Paulistano. Está completando 9 anos de organização. E domingo às 16 horas, a nossa escola. Amém? Alguém tem um pedido especial de oração? Alguém mais precisa de oração? Venha à minha casa, precisamos, ore isso por nós. Amém? Te louvamos, Senhor, por esta noite, na tua presença, na tua casa, pelo agir, pelo mover do Espírito Santo que fala em nós, por nós, através de nós. E fala, Senhor, te louvamos por aqueles que vieram, que creram, e que tu possas dispensar uma bênção agora personalizada para cada um, uma bênção customizada, Senhor, para o lar, para a família, para os familiares, para os entes queridos, aqueles de perto, aqueles de longe também. Cada um, Senhor, que tem um pedido, que tem uma oração, que tem providência, que as tuas poderosas mãos atuem na vida daquele que crê, Senhor, e que clama, e que o milagre aconteça onde ele é esperado, onde ele é acreditado. Abençoa o teu povo, a igreja, o ministério de São Miguel. Entregue em tuas mãos os enfermos, os anciões da tua casa, a mocidade, a união feminina, as crianças, todos os grupos organizados, as demais congregações, os seus dirigentes. Agora, dá-nos, Senhor, a graça de retornarmos em paz aos nossos lares, conceda-nos uma noite feliz, preparando-nos para o labor de amanhã.
seja sobre nós a tua paz e graça, e o temor do teu nome, e a presença gloriosa do teu bendito Espírito Santo. Assim oramos, agradecidos, movidos por fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, Eu recebo. o amor de Deus nosso Pai, Eu recebo. a comunhão e as consolações do Espírito Santo. Eu recebo. Aquele que acredita, diga. Amém. Falar uma coisa pra você. Você vai pro Pão dá pra me levar rapaz sábado. Ah, de casa aqui, de pé, tá? Aí você, depois a gente combina a hora. Tá. A gente combina. Toma, aqui, ó. Assim. Toma aqui. Guarda lá. Aqui.